Aqui é Felipe Lynch, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, você já ouviu aquela frase, o desespero bateu? Pois é, saiba que ela pode se encaixar perfeitamente no discurso dentro de uma universidade pública do estado do Rio de Janeiro que Luiz Inácio Lula da Silva fez. Um evento repleto de petistas, pessoalistas e defensores do comunismo, aquela turma que nós já conhecemos muito bem. No discurso que nós veremos a seguir, que inclusive contou com a participação de artistas provavelmente desmamados da Lei Rouanet, Lula afirmou que o presidente Jair Bolsonaro é autoritário, um fascista e ainda falou sobre a bandeira do nosso país. Quer entender melhor? Então vem comigo no trecho a seguir, porque além de mostrar o discurso dele, eu quero apontar as hipocrisias desse sujeito. Vamos lá. O papel dos militares não é ficar puxando o saco do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é dono dos militares. Os militares fazem parte de uma instituição do povo brasileiro para defender o povo brasileiro de inimigos externos. Ele não tem que ficar puxando o saco de presidente, nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Celso Amorim. Eles têm que estar acima das brigas políticas. Ele não pode ficar o Bolsonaro dizendo, os meus militares, ele é tão frágil, ele é tão boçal, que como ele não tem partido político, como o partido dele não tem bandeira, como o partido dele não tem música, como o partido dele não tem hino, não tem programa, não tem manifesto, o que ele pegou? Ele pegou a bandeira brasileira e a camisa da seleção para dizer, esse é o meu partido. Vamos dizer para ele que a bandeira brasileira e as cores verde e amarela não é desse fascista, ela pertence a 213 milhões de brasileiros. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, aonde você está vendo uma bandeira do Brasil aqui? Não tem. Não existe, somente bandeiras vermelhas, pessoal com camisetas vermelhas, do PT, gente com roupa de partidos políticos. Não existe bandeira do Brasil aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o discurso de Lula é um, a prática é outra. Assim como Lula sempre se colocou como grande combatente da corrupção e foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Lula é o mesmo que também se coloca, tem que se colocar agora como patriota, mas é o mesmo que destinou bilhões e bilhões de reais para o Brasil? Não. Para obras no exterior, via BNDES, um banco público que financiou porto em Cuba, financiou trem lá na Venezuela. E aí eu pergunto, qual o interesse de um porto em Cuba? Qual o interesse de um metrô, de um trem na Venezuela? O que isso beneficia diretamente, diariamente, o nosso povo brasileiro? Nada. Na verdade, foi criada uma lei durante o governo de Lula, obrigando que obras financiadas do exterior com dinheiro público, por exemplo, do BNDES, deveriam contratar empresas brasileiras. E aí as empresas contratadas, Odebrecht, OAS, e você já sabe no que deu tudo isso, correto? Pois é. E claro, em troca, muito provavelmente, essas mesmas empreiteiras e tantas outras teriam financiado campanhas políticas de Lula e de seus aliados. Esse sujeito falar de combate à corrupção, querer se colocar como grande patriota, é a mesma coisa que falar que Dilma Rousseff é uma mulher inteligente e preparada para ser um dia presidente novamente do nosso país. Vamos continuar escutando. Vamos dizer para eles. Ele se apoderou como se fosse dele. O povo quer emprego, o povo quer salário, o povo quer educação, o povo quer cultura, o povo quer vida, o povo não quer morte. A quem interessa essa guerra? Olha, que coisa interessante, Lula defendendo cultura, defendendo o emprego, a educação, mas a tal pátria educadora, lema, deixa eu voltar aqui para mim rapidinho, que tanto foi defendido por Dilma Rousseff, sucessora de Lula, foi um verdadeiro fiasco. Editora, coloca aí na tela, por favor, os seus defensores da educação, corte de milhões, bilhões, aliás. Agora, editora, coloca essa outra imagem na sua tela, farra na Lei Rouanet, 13 bilhões de reais que agora serão auditados, com a possibilidade de 1 bilhão de reais serem envolvidos. Essa é a cultura que o PT sempre defendeu. Agora, editora, volta aqui para mim, por favor. Você está vendo só?
Outra coisa, Lula é o mesmo que acabou de falar que está preocupado com o povo que segue desempregado. Não foi Bolsonaro que criou o desemprego, não, meu filho. Você se lembra do passado do PT, principalmente do governo de Dilma, onde o número de desempregados bateu recorde? Quase 16 milhões de brasileiros desempregados. Se a gente for colocar em números atuais, estaríamos falando de aproximadamente 20 milhões de brasileiros desempregados. Isso segundo dados do CAGED, segundo dados oficiais. Porque só contabiliza o número de carteiras que estavam assinadas e foram dado baixa. Sem contar os trabalhadores informais, que foram muito impactados. Aí você pode, no mínimo, dobrar essa conta. E outra coisa, Lula, o PT, a esquerda defendendo defendendo o povo trabalhador, querendo dizer que defende o emprego, mas essa é a mesma turma que pegou aquele trabalhador que vende cachorro-quente numa praça e impediu esse homem de trabalhar. Sabe o motorista de aplicativo? Ele ficou impedido de trabalhar porque medidas restritivas que acabaram com a economia, que fecharam tudo, o tal discurso do fica em casa que a economia a gente vê depois, foi defendida por Lula, foi defendida pelo PT. Você que é comerciante, você que trabalha de maneira autônoma, você que trabalhava em indústria e foi demitido, sabe quem que te demitiu? Políticos como Lula, políticos de esquerda, governadores e prefeitos. O presidente Jair Messias Bolsonaro foi o único político deste país que foi para cima efetivamente e fez o que o povo queria que fosse feito. Fez tudo aquilo que podia fazer, mas foi impedido por um determinado judiciário do nosso país. Bolsonaro ficou amarrado, mas mostrou resiliência, foi para cima e defendeu o equilíbrio entre saúde e economia. Esse é o mesmo sujeito, Lula, que está dizendo que está preocupado com a saúde, mas é aquele que fechou os olhos diante de tantos escândalos de corrupção envolvendo governadores e prefeitos, inclusive a governadora petista Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, que está atolada até o pescoço, inclusive com aliados, com pessoas ligadas ao seu governo sendo investigadas no Consórcio Nordeste. Pesquise você aí na internet o que é o Consórcio Nordeste. Um consórcio formado, um grande conglomerado, uma reunião de governadores, prefeitos e empresários para supostamente ajudar no combate à pandemia. Que serviu para, por exemplo, como você está vendo essa outra notícia agora na sua tela, gastar, né? 50 milhões de reais com 300 respiradores apenas. 300 respiradores por 50 milhões de reais. Eu vou fazer a conta aqui ao vivo, vamos fazer aqui 50 milhões de reais dividido por 300 respiradores, 166.600 reais. Quase 200 mil reais um respirador. Aí você me pergunta, Felipe, mas peraí, esses respiradores foram comprados, foram entregues? Não, sumiram. E o Lula falou alguma coisa? Calado. Mas vamos lá, vamos continuar escutando o discurso do falso defensor da educação, do falso defensor da cultura, do falso defensor de mais saúde. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Teria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Companheiros, essa bandeira... Olha aí, não tinha uma bandeira. Resolveram, quase 2 minutos depois, arrumar uma bandeira do Brasil para entregar para o bandido do Lula. É nossa! Essa bandeira não é deles! Então, companheiros e companheiras... Olha, eu quero repetir essa cena. Isso daqui para mim é extremamente revoltante. Lula pegando a bandeira do Brasil e falando, essa bandeira não é deles, essa bandeira é nossa. Olha só o que essa turma quer fazer com o Brasil. Prestem atenção agora. Companheiros, essa bandeira é nossa. Essa bandeira não é deles.
Então, companheiros e companheiras, Vocês viram só o que Lula e a esquerda representa? Você entendeu agora melhor o que eles querem fazer com o Brasil? Vou repetir a frase de Lula. Essa bandeira, a bandeira do Brasil, as cores verde e amarelo, que representam a nossa bandeira, não pertence a eles, pertence a nós. Em nenhum momento Bolsonaro foi, vamos dizer, divisionista. Pregou a segregação, não. Bolsonaro sempre defendeu que a bandeira do Brasil, as cores do nosso país, o nosso partido é o Brasil. É de todo o povo brasileiro, independentemente de gênero, cor, de raça. Não. A bandeira é do Brasil, as cores pertencem ao povo brasileiro. Lula, a bandeira não pertence a você, não pertence à sua turma, as cores do Brasil não pertencem ao PT, não pertence a ninguém, pertence ao povo brasileiro e nada além disso. Mas é claro que depois desse evento, alguns artistas resolveram participar de um coro gritando apoio a Lula. Olha só a decadência dessa galera. Eita, nós, hein? Então, doidinhos por uma lei Rouanet, né? Olha que maravilha, nós temos aqui, imagina, não tá muito boa, mas temos Marcelo Freixo do PSOL, Zeca Pagodinho, Ludmilla, enfim, pessoas em completa decadência, pessoas que estão totalmente desesperadas, afoitas, porque sabem que Jair Messias Bolsonaro ganhará essa eleição. Ô Lula, por que você tá fazendo evento fechado? Uma coisa que eu tenho para te perguntar, sai às ruas, faça carreata, muito certo. Você não é o primeiro das pesquisas, não é o líder das pesquisas, faça como o Bolsonaro, não faça evento fechado não, o povo brasileiro acordou. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe o fiasco de toda essa galera desesperada pelo poder. Meu nome é Felipe Lintz, falo daqui do nosso querido e amado estado de São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.